Boa tarde, alunos e alunas do 8º ano B e C da Escola Cívico-Militar Liceu Caudoense. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Thaís Santos e vamos iniciar mais uma videoaula de História. Alunos, o tema da nossa aula de hoje é o Iluminismo. O Iluminismo. O que foi o Iluminismo, pessoal? Foi um movimento de ideias que se desenvolveu na Europa nos séculos 17 e 18 e que continua influenciando o mundo atual. Mas em que os iluministas acreditavam? Qual era para eles o valor supremo? Isso é o que a gente vai ver na nossa aula. Bom, pessoal, a razão, ela era para os iluministas o valor supremo, né? Só por meio da razão e da sua aplicação, isto é, do ato de pensar, a humanidade alcançaria a luz, ou seja, o esclarecimento. Para os iluministas, a maioria das pessoas estavam mergulhadas na ignorância, no fanatismo religioso. Então, só a razão as esclareceria, né? Só o conhecimento esclareceria as pessoas. Então, para os iluministas, devia-se duvidar de tudo que era aceito, porque tinha sido sempre assim, como a tradição. Ou então porque tinha sido dito por alguém de prestígio, como uma autoridade. Os iluministas, eles acreditavam que a razão conduziria os seres humanos ao progresso. Com o passar do tempo, a ignorância, que era fruto da irracionalidade, desapareceria e teríamos então uma humanidade esclarecida. Os iluministas também reagiram ao antigo regime e opunham-se, eram contra o absolutismo e aos privilégios da nobreza e do clero, a intolerância religiosa e a falta de liberdade. Pessoal, o que era o antigo regime? O antigo regime, ele era monarquias absolutista, em que o rei e a nobreza e o clero acumulavam poder e privilégio, e as pessoas eram proibidas de dizer o que pensavam. Então, os iluministas eram contra esse antigo regime. Pensadores iluministas. Entre os pensadores iluministas mais conhecidos estão John Locke. O inglês John Locke, ele dizia que todas as pessoas, ao nascerem, tinham os mesmos direitos, o direito à vida, à liberdade e à prosperidade. Mas para garantir esses direitos naturais, os indivíduos, eles haviam criado os governos. Mas se o governante ele tentasse impor o absolutismo, as pessoas poderiam rebelar-se e retirá-lo do poder pela força das armas, né? O absolutismo, ele é o poder concentrado nas mãos só do rei, né? Então, John Locke, ele era contra o absolutismo. Voltaire. O francês Voltaire tornou-se reconhecido por suas críticas à Igreja Católica e à monarquia absolutista francesa, por seu combate à ignorância, ao preconceito e ao fanatismo religioso. Por dizer o que pensava, Voltaire foi preso 2 vezes e, para escapar de uma nova prisão, ele refugiou-se na Inglaterra. Pessoal, Voltaire também, ele se destacou por sua luta em favor da liberdade de expressão. Inclusive, é atribuída a ele a frase: posso não concordar com nenhuma palavra do que você disse, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. Né? Então, Voltaire ficou conhecido por lutar contra a favor, na verdade, da liberdade de expressão. Montesquieu também foi um conhecido iluminista, né? Um dos mais importantes. O jurista francês Barão de Montesquieu defendia a ideia de que as pessoas têm poder, que, na verdade, quando as pessoas têm poder, elas tendem a abusar dele. Né? Quando a pessoa ela tem poder,
ela tende a abusar dele. Então, era preciso evitar que o poder se concentrasse nas mãos de uma só pessoa ou só um grupo de notáveis. Então, pessoal, agora a gente vai conhecer uma das influências de Montesquieu, que é os três poderes, né? Montesquieu, ele foi uma influência para os estadunidenses Alexander Hamilton e James Madison, né, que formularam a teoria da divisão dos três poderes, o poder executivo, legislativo e judiciário. À nossa esquerda, a gente está vendo o Palácio do Planalto, que é a sede do poder executivo. A fotografia do meio são os dois prédios do Congresso Nacional e a fotografia à direita, ela é o edifício do Supremo Tribunal Federal. Então, Montesquieu, ele defendia, né, a ideia de que era preciso separar os poderes, né, e não concentrar ele na mão de uma só pessoa. Então, inspirado nessa ideia de divisão dos poderes, esses estadunidenses, Alexander Hamilton e James Madison, eles formularam essa teoria da divisão dos três poderes, que nós temos aqui no nosso país hoje, né? Que funciona dessa forma. Um outro pensador iluminista é o Rousseau, o suíço Jean-Jacques Rousseau. Ele defendia a ideia de que a vontade geral é soberana, né? Ou seja, só o povo é soberano, a vontade da maioria é soberana. Então, assim, para esse pensador, se o governo escolhido por um povo não estiver o representando, o povo não só pode, como deve substituí-lo. Vamos ver agora um pouco como foi o iluminismo no Brasil, as influências iluministas no Brasil, né? Assim como o iluminismo ele se espalhou da França para vários lugares do mundo, ele também chegou ao Brasil. Mas o que foi o iluminismo para nós brasileiros? Para começar, é preciso lembrar que o Brasil no século XVIII, ele era apenas uma colônia de Portugal, que sequer podia importar os livros franceses por proibição da metrópole. No entanto, um fator que contribuiu para que tivéssemos acesso aos filósofos iluministas foram os brasileiros que estudavam no exterior, que trouxeram aquelas ideias para o Brasil. E tanto aqui quanto lá, algumas revoltas se estabeleceram, né? Lá na Europa, aconteceu a queda do absolutismo na França, né? Através da Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, ela recebeu bastante influência do iluminismo, desses pensamentos iluministas. E aqui no Brasil, as revoltas que aconteceram foi a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana, que foram revoltas influenciadas também pelo iluminismo, pelas ideias iluministas, né? Então, todas essas revoltas elas foram derrotadas pelas forças portuguesas. Mas até mesmo a independência brasileira em 1822 foi também influenciada pelo iluminismo, ou seja, o pensamento iluminista ele ecoou muito depois do século das luzes e também para muito longe da França, né, do berço francês. Então, o iluminismo ele contribuiu para criar uma nova estrutura social, com reconhecimento de direitos, constituições, separação dos poderes, né, que deixou de ser concentrado na mão apenas do rei, como acontecia na França, e também o iluminismo ele destituiu muitas monarquias. Bom, alunos, a nossa aula de hoje se encerra por aqui. Muito obrigada pela atenção de todos e uma ótima semana.